Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Nós vamos começar aqui hoje uma aulinha, tá certo? Falando sobre os recursos criminais em espécie, tudo bom? Gente, seguinte, mais uma vez eu gostaria de pedir a vocês que tirassem um material, né? No caso, sempre em mãos, caderninho, o vademecum de vocês e os slides, tá certo? Isso porque hoje vai ser mais do que necessário acompanharmos, né, esse vai e vem previsto aqui na legislação, sobretudo para os recursos criminais em espécie. Quais são esses aqui que nós vamos analisar? Basicamente, recurso sentido estrito, a apelação, embargos infringentes ou de nulidade. Nós vamos ver ainda a tal da carta testemunhável e os embargos de declaração, tá certo? Obviamente que a maior parte da aula de hoje vai ser direcionada àquele recurso que dá um pouco mais de trabalho, que é justamente o recurso sentido estrito, tá certo? Para começar a brincadeira, recurso sentido estrito ele tem grande diferença daquele recurso, né? Agravo, lá previsto no Código de Processo Civil, agravo de instrumento. Isso daí por quê? Porque o agravo de instrumento previsto lá no Processo Civil é um recurso dirigido contra todas as decisões interlocutórias. Ao passo que aqui no processo penal a gente tem o seguinte: rese é um recurso direcionado a algumas decisões interlocutórias, tá certo? Nem todas elas serão recorríveis através do rese. Por isso nós temos também que observar que nem toda decisão interlocutória cabe rese, tá certo? Tendo essa informação aqui como pressuposto, né, a gente vai ver basicamente que as hipóteses de cabimento do rese não são tão simples assim, tá certo? De lembrar, até porque nós temos 24 hipóteses previstas aqui no Código de Processo Penal, especificamente aqui no artigo 581, que trata do rese, tá certo? Dessas hipóteses de cabimento, e algumas delas, acreditem em mim, estão revogadas tacitamente. Então, não basta somente termos muitas hipóteses, a gente ainda tem que ficar de olho naquelas que foram revogadas tacitamente, em razão de nós termos a regulamentação praticamente integral de algumas dessas hipóteses lá na Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais e a Lei 7.210 de 1984, beleza? Então, galera, para começar aqui a brincadeira, né, já que já deu tempo de a gente fazer essa primeira introdução e vocês pegarem o material e começar a anotar, então vamos lá começar a brincadeira de verdade, né? Olha só. Rese, traduzindo, é o recurso em sentido estrito, tá certo? Previsão aqui nos artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal, tá certo? E ele é cabível, como eu disse, contra as decisões interlocutórias. Tá certo? Lembrando, as hipóteses de cabimento são 24, estão previstas aqui no 581, e já digo a vocês, há a necessidade de lembrar de todas elas, tá certo? Todas as hipóteses de cabimento que realmente são usuais, porque, queira ou não, é um assunto que é muito cobrado em prova de concurso, eminentemente, né? E na provinha de vocês isso daí é invariável, vai estar lá, tá certo? Então vocês vão ter que anotar uma por uma, e a recomendação que eu dou para vocês é o quê? Faça um quadrinho, tá certo? Um comparativo mesmo. Vamos dizendo assim, ó, tá, a hipótese cabe, não cabe, faz bonitinho, utiliza uma canetinha diferente, faz um negócio mais organizado para que aquilo ali fique de fato registrado para vocês, tá certo? Então, olha só, o cabimento está previsto nas hipóteses do 581, somente contra decisões do juiz singular. Então, ó, primeira observação digna de nota aqui no quadrinho para vocês, ó. Só cabe rese na primeira instância contra decisão do juiz singular. Até porque, galera, se eu tiver uma decisão, por exemplo, de um relator e contra ela eu deseje oferecer alguma impugnação, eu vou ter, obviamente, os mecanismos previstos lá no regimento interno do tribunal respectivo. Eu não vou utilizar de jeito nenhum do rese, tá certo? O rese, como eu disse a vocês, ele é direcionado para quem? Justamente para decisões do juiz de primeiro grau, ou seja, na primeira instância, eu vou recorrer de decisões interlocutórias dele, decisões estas previstas lá no 581. Então, eu vou lá ajuizar o meu rese, tá certo? Então, essa informação ela é imprescindível. Está aqui grafada de maneira taxativa, né? Está em negrito e ainda está, como eu disse a vocês, grifado. Isso daí é porque nós temos uma importância absurda. Então vocês, por favor, deixem isso anotado. Vale muito a pena esse destaque, tá certo?
Então, seguindo, a gente ainda tem o seguinte. Olha só como isso aqui é um pouco complexo, tá certo? Mas a gente vai descomplicar e vai entender bem direitinho. Eu disse a vocês, né, que nós temos uma hipótese de cabimento do RESE previsto num rol taxativo, né? Não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo, ou seja, nós não temos a possibilidade de criar novas hipóteses fora daquelas que estão previstas lá no 581 e na legislação penal extravagante. Então, basicamente, só cabe RESE daquelas hipóteses. Mas, a gente tem que ver também, né, que no Código de Processo Penal, esse danadinho aqui, que a gente tem aqui à disposição, vocês vão abrir lá no comecinho, tá certo? Para a gente ver uma disposição bem interessante, que é a seguinte, olha só. Artigo 3º do Código de Processo Penal. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Diz, ó. A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como a suplementação dos princípios gerais de direito. Esse artigo 3º que eu disse para vocês aqui, é um dos dispositivos que caem mais em prova. Eu abri aqui meu Vademecum, quem acredita, ele está grifadinho, dizendo que já foi cobrado em várias provas que eu fiz, tá certo? Então, provavelmente vai ser cobrado em provas que vocês vão fazer também. Ele está aqui colocando para a gente um norte, tá certo? Um norte interpretativo, um guia. Ele diz para a gente que, basicamente, no processo penal, diferentemente do direito penal, é irrestrita a aplicação, né, de analogia e interpretação extensiva. Então, embora eu tenha dito, tá certo, que esse rol taxativo do 581 está lá previsto, tais hipóteses cabem, nos demais não cabem, apesar disso, nas hipóteses similares, tá certo? Casos semelhantes que não tenham previsão específica, eu vou me valer da analogia para também poder, né, viabilizar a aplicação do RESE ali. Então lembrem, apesar do 581 ser um rol taxativo, admite-se a utilização da analogia e da interpretação extensiva também, tá certo? Então isso daí, como é importante, vai para o quadrinho, né, galera? Então, ó, anotem isso daí, informação imprescindível, informação preciosa para constar do material de vocês. Então, olha só, RESE 581, rol taxativo, que admite interpretação extensiva e também analogia para casos similares não regulamentados no dispositivo. Beleza? Então vocês têm aqui, gente, como eu coloquei aqui no quadro, RESE, rol taxativo, que admite interpretação extensiva e analogia para casos, olha só que legal, ó, similares. Esse ponto é cruel, tá certo, gente? Por causa do seguinte, prevalece hoje na doutrina, isso daqui vocês têm que deixar anotado, tá certo? Nesses similares, puxa uma setinha, tá certo? Puxa uma anotaçãozinha que é o seguinte, cuidado para os casos em que a lei evidentemente não quis prever cabimento de RESE, tá certo? Cuidado com os casos que a lei evidentemente não quis prever o RESE, ou então no caso que a lei quis afastar o cabimento do RESE. Porque uma coisa é me valer da analogia para cabimento do RESE em hipóteses similares, e outra é para eu inventar uma hipótese nova, não prevista pelo legislador. E isso daqui a gente vai ver, né, de acordo com as hipóteses de cabimento, que em muitas situações fica evidente que o legislador não quis prever o cabimento do RESE, tá certo? Então, ó, digno de nota, anotem aí nesse caderninho que nessas hipóteses, tá certo? Que o legislador quis afastar o cabimento do RESE, evidentemente não caberá interpretação extensiva ou então cabimento de analogia. Isso aí está afastado, tá certo? Outra coisa é a utilização residual do nosso recurso. O RESE é um recurso que tem natureza residual. Qual é a brincadeira aqui? O que é interessante vocês lembrarem? Vamos deixar aqui bem claro, tá certo, gente? Imagine uma situação em que eu tenho, tá certo, no momento de uma sentença condenatória, tá certo? De uma sentença qualquer, uma sentença condenatória,
eu tenho um reconhecimento de uma condenação, eu estou aplicando uma pena, tá certo? Eu digo lá que fulano de tal vai ser condenado pela prática de um crime de roubo por uma pena de tantos anos. Todavia, no que diz respeito ao crime de furto, ou então no que diz respeito ao crime de lesão corporal leve, reconheço extinta a punibilidade em razão da prescrição. Então veja que nessa sentença eu tenho o quê? 2 pontos. Tem uma sentença condenatória, né? Tem um capítulo lá que condena, e tem um capítulo que tem o quê, galera? Uma declaração de extinção de punibilidade pela prescrição. Declaração de extinção pela prescrição cabe rese. Sentença condenatória é cabível o quê? Vamos lá? Cabe apelação. Se eu quiser recorrer das duas partes, eu teria em tese o cabimento do rese e o cabimento da apelação. Mas eu falei para vocês, isso aqui eu lembro, e vocês lembram também, que de uma decisão qualquer no processo penal só cabe um único recurso. Qual é a razão disso? O princípio da unirrecorribilidade recursal. Então, se só cabe um recurso, galera, e eu tenho aqui uma situação onde uma parte cabe apelação e outra parte cabe rese, e eu disse que o rese é residual, obviamente, né, o recurso cabível contra essa sentença que teve uma parte de condenação e outra parte de extinção de punibilidade, só caberá apelação. Entendido aí? Isso quer dizer para a gente que o rese tem aplicação residual, ou seja, cabendo também outro recurso, esse outro recurso irá preponderar como o nome, como o procedimento adequado, embora a matéria do rese também possa ser, obviamente, né, levada ao conhecimento do tribunal e discutida, porque, queira ou não, estarei impugnando um outro capítulo da sentença, mas lembre que através de um único recurso, o recurso que prepondere nesse exemplo que eu dei para vocês, é justamente o recurso de apelação. Fechado? Maravilha, galera. Outra coisa interessante é que eu tenho hipótese de cabimento do rese fora do Código de Processo Penal. Aonde? Aqui eu digo para vocês que nós temos no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 294, parágrafo único, e também, olha só que coisa importantíssima para a gente, ainda mais para a gente que visualiza a possibilidade de estar para concurso, ou então imagina aí a galera que está querendo advogar. Olha só como isso é legal, como é importante para a gente. Arquivamento de contravenções de jogo do bicho e corrida de cavalo fora do hipódromo. Isso daí é uma hipótese de cabimento de rese. Minha Nossa Senhora. Até parece que a gente vê o dia todo, né? Corrida de cavalo fora do hipódromo. Jogo do bicho ainda tem, aqui e acolá, interior, então locais assim mais afastados da cidade e tal, né? Mas é mais raro. Agora, corrida de cavalo fora do hipódromo, meio complicado, né, gente? Então, de todo modo, ainda temos na legislação extravagante, né? Aqui no caso, Lei de Contravenções Penais, o cabimento do recurso interdistrito de eventual arquivamento dessas contravenções. Show! Encerramos aqui a parte introdutória do rese. Agora vamos começar aqui com as nossas 24 hipóteses. Nossa, que coisa! Vai ser o dia inteiro falando disso? Não. Nós vamos ver aqui que nós vamos andar um pouquinho mais rápido, tá certo? Do que nas nossas aulas anteriores. E eu quero que vocês abram aí o 581 para que a gente possa acompanhar. Vou abrir aqui também o meu vademecum, tá certo? E o 581, primeira hipótese de cabimento, que aqui está na letra A de vocês, né? Fala o seguinte, da decisão que não receber a denúncia ou queixa. Não receber, galera, é a mesma coisa que rejeitar. Da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, vai caber o rese, tá certo? Então, naquela nossa primeira decisão judicial, certo? E tem lá no processo penal, a gente vai ter o cabimento do quê? Do rese. O detalhe interessante é que nós temos duas súmulas tratando desse ponto. A 707 a gente já viu, tá certo? E agora a gente vai para a 709, que fala o seguinte, olha só, está aqui ao lado no material dos senhores. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, e aqui cuidado, né? Nulidade da decisão de primeiro grau, estou falando da situação de erro de procedimento, né? Quando há nulidade, o tribunal ele não vai ter a possibilidade, né, de aplicar o efeito substitutivo, né, do recurso. Na verdade, eu só anulo e devolvo para o juiz de primeiro grau proferir uma nova decisão. Então, olha só, salvo quando nula essa decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso, no caso o rese, né, contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo seu recebimento. Então, aqui a gente vai ter o quê? Que essa decisão do tribunal vai se substituir à decisão do juiz de primeiro grau. Essa decisão do tribunal vai acabar valendo, preponderando como sendo uma decisão de recebimento da denúncia ou da queixa, tá certo? Isso é o que está sendo dito no 709. Agora, se houver nulidade dessa decisão lá no tribunal, o que é que vai acontecer? Nós teremos a
Substituição? Não, nós não teremos a substituição. Na verdade, o tribunal disse, eu anulo essa decisão do juiz, devolvo para ele proferir uma nova, agora que não seja mais eivada, maculada por nulidade, tá certo? Fechado aqui esse ponto maravilhoso, vamos ao slide 17. Ainda falando sobre a rejeição, veja o seguinte, eu falei para vocês que cabe recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia ou queixa. Beleza. Agora, se eu partir para a lei dos juizados especiais, isso vai se inverter. Na lei do juizado, eu quero que vocês cuidem disso daqui. Atenção! Façam uma anotação aí com letras, né, enormes, garrafais, coloquem aí um destaque, um grifozinho, uma letrinha diferente, seja o que for. Mas coloquem o seguinte, reze cabe da rejeição, né? Reze rejeição no procedimento comum. Agora, falou em procedimento sumaríssimo, procedimento do juizado especial, não fala mais em reze, a gente fala em apelação, tá certo? Então anotem, há diferença aqui, tá certo? No caso, reze cabível nas hipóteses regulares, né? Para a grande maioria das hipóteses, reze, rejeição, reze, decora assim. Agora, falou em juizado, rejeição, apelação, tá certo? A gente tem isso daí somente para complicar a cabeça de vocês, mas vocês precisam saber até porque a prova de vocês, invariavelmente, isso pode cair em prova, pode cair em alguma questão. Explico. Quando eu elaborei a prova de vocês, que inclusive já foi mandada para impressão, tá certo? Eu fiz algo interessante. Eu elaborei 30 e poucas questões e saí mesclando. Algumas turmas ficaram com uma questão que envolve isso. Então, ó, atenção total. Rejeição da denúncia ou queixa através de reze. Agora, se estiver no juizado, cabe apelação. Joinha. Agora o detalhe, olha só também, mais um detalhe, tá vendo que está marcadinho aí, destacadinho? Ó? É irrecorrível a decisão que determina o recebimento da peça acusatória. Nossa Senhora. Vamos raciocinar o seguinte, eu, certo, estou lá na qualidade de réu, porque queira ou não o juiz recebeu a peça, mas eu entendo que aquele recebimento dele aconteceu de uma forma irregular. Eu tenho como impugnar aquilo? Tenho, mas não tenho como impugnar através de recurso. Não cabe reze, não cabe apelação, não cabe nenhum recurso, mas vai caber aqui o nosso remédio heróico, constitucional, o nosso salvador da pátria. Quem é ele, galera? O habeas corpus. O habeas corpus ele resolve tudo pra gente, tá certo? Principalmente quando tiver a possibilidade, né, de haver o cerceamento da minha liberdade de locomoção, seja diretamente ou indiretamente, como é o caso aqui. O recebimento da peça acusatória vai trazer um gravame no que diz respeito à minha situação jurídico-processual. Então, queira ou não, isso também pode implicar, repercutir, obviamente, né, no cerceamento da minha liberdade, quando advir daqui, né, uma eventual sentença condenatória. Show de bola? Maravilha, né, gente? Primeira hipótese já foi matada, agora vamos lá para a segunda. Segunda hipótese fala do reconhecimento da incompetência do juiz. Olha só, caberá reze da decisão que concluir pela incompetência do juízo. Isso daqui está direcionado para uma hipótese que é a seguinte, eu, na qualidade de juiz, reconheci a incompetência absoluta ou incompetência relativa. Isso de ofício, tá ligado? Por causa do seguinte, olha só, eu reconhecendo de ofício da incompetência absoluta ou relativa, prevê o Código de Processo Penal no 581.2 que caberia reze. Se, todavia, não foi de ofício, ou seja, eu ofereci uma exceção de incompetência, aí, galera, a fundamentação não será o 582.2, mas sim o inciso terceiro. Veja que o inciso terceiro ele coloca para a gente, né, que é lógico, esse ponto C que eu coloquei para vocês, da decisão que julgar procedente as exceções de incompetência, litispendência, coisa julgada, por aí vai, certo? Então, o primeiro ponto é lembrar, se foi de ofício, a fundamentação é o 581.2. Se foi por exceção, 581.3. Isso daqui é interessante somente para provas que tem o quê? Consulta. Realmente, vou fazer uma prova discursiva com consulta, tenho que impugnar adequadamente. Cuidado, nem sempre será 581.2, mas pode ser o 581.3 se foi através de uma exceção, ou seja, fui provocado a reconhecer a incompetência. Continuando na brincadeira, olha só, a gente tem aqui que ficar de olho a um detalhe. Possível conhecer a incompetência absoluta e relativa de ofício. Isso a gente já tinha tratado, né, galera? Logo no comecinho, semestre passado, a gente falou de competência, incompetência, e a gente sabe muito bem, ainda mais a partir do assunto exceções, né,
que tanto a absoluta quanto a relativa podem ser competências reconhecíveis, né, ou cognoscíveis ex officio. Não há qualquer problema, é diferente um pouquinho lá do processo civil, né? E mais, através de uma interpretação extensiva, tá certo? Aquela que eu já falei para vocês lá do artigo 3º do Código de Processo Penal, também é cabível, tá certo? Fundamentação aí no inciso 2, contra a decisão de desclassificação do Tribunal do Júri. Até porque a desclassificação do Tribunal do Júri é uma decisão, queira ou não, né, que declara a própria incompetência, né, do Tribunal do Júri para conhecer de crimes dolosos contra a vida. Seguindo. Aqui a gente já viu, né, julgando exceção de incompetência, o fundamento não será mais o 2, mas sim o 3. E olha só, negando a arguição de incompetência, tá certo? A decisão será o quê? Irrecorrível. Provoquei. O juiz, ele simplesmente julgou improcedente, a gente vai ter isso como sendo irrecorrível, mas ainda temos o quê? A possibilidade de ajuizarmos um habeas corpus ou questionarmos essa matéria através de uma preliminar em apelação. Fechado? Show, né? Maravilha. Seguindo aí ainda com as nossas hipóteses de cabimento. Vamos lá para a terceira. Terceira hipótese de cabimento fala que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. Galera, quando a gente estudou, né, a parte lá de questões e processos incidentes, a gente entendeu muito bem que a exceção de suspeição ela tem um procedimento, ela tem um rito processual totalmente diferente, apartado daquele das outras exceções que a gente tem no processo penal, tá certo? As outras exceções, que são as que nos interessam aqui nesse momento, são quais? Ó? Cabíveis no processo penal as exceções de suspeição, incompetência, litispendência e legitimidade e coisa julgada. Suspeição, fora. A gente vai tratar aqui basicamente de quê? Incompetência, litispendência, legitimidade e coisa julgada. E mais, a gente está falando somente das hipóteses de procedência. O juiz reconheceu. Se ele reconheceu o cabimento, eu posso impugnar isso através de um recurso em sentido estrito. Se ele não reconheceu, beleza. Essa decisão será irrecorrível, embora caiba nosso remédio heróico, nosso habeas corpus, né? Se for uma decisão contrária, obviamente, à defesa. Essas hipóteses aqui de exceções, o material de vocês já indica, né? Estão previstas aqui no artigo 95 do Código de Processo Penal. Maravilhoso, fácil. O que mais a gente tem aqui? Procedência de suspeição, né? Situação diferente. Vai gerar o quê? Vamos tentar entender aqui como é que é essa diferença. Por que não está prevista a suspeição como hipótese de cabimento aqui do nosso réis? Procedência da suspeição gera remessa imediata ao substituto. Eu tenho um substituto legal de um determinado juiz, ele se entende suspeito, ele vai remeter para o seu substituto legal. Pode ser o juiz substituto, pode ser um juiz de outra vara, independentemente aí, porque a gente sabe que vai ser remetido para o substituto legal. Se for rejeitada a suspeição, a gente vai ter que necessariamente remeter isso ao tribunal, com um procedimento totalmente díspare, diferente daquele existente para as demais exceções, tá certo? Seguindo aí na análise, nós vamos agora para o ponto 4, né? 581, inciso 4, pronúncia do acusado. Sempre que eu tiver uma decisão de pronúncia, galera, ainda mais agora, né, que vocês estudaram o procedimento do júri adequadamente comigo, saibam, da decisão de pronúncia cabe o quê? Reze. Contra impronúncia e absolvição sumária cabe o quê? Apelação, até porque a gente tem hipótese prevista de maneira expressa no Código de Processo Penal. A gente leu isso daqui quando a gente estava estudando. Então, olha só. Falou de pronúncia, reze. Impronúncia e absolvição sumária, apelação. Isso precisa estar anotado. Então, a gente vai deixar aqui, ó, no quadro, tá certo? Mais uma vez, galera, aqui no quadrinho para nós seguirmos na nossa análise. Aqui, ó, pronúncia. Reze. Quando eu falo de impronúncia ou de absolvição sumária, recursos cabíveis, só um, apelação. Mais uma coisinha que vocês precisam ficar atentos. Isso daí, galera, vai cair na prova, certo? Vou mentir para vocês.
vocês vão ter que saber que da impronúncia da absolvição sumária cabe apelação e da pronúncia cabe reze. Bicho, isso aí é batata, vai cair, não tem para onde correr. Então fiquem atentos, essas hipóteses de cabimento aí são essenciais, vão estar na provinha de vocês, tá certo? Fechado? Então, galera, olha só. O reze, recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, suspende o julgamento. Ele tem efeito suspensivo. Isso daí em razão do que está previsto lá no 421, que é a parte lá do Tribunal do Júri. Como eu disse a vocês, eu não poderei iniciar, né, aquela fase de preparação do julgamento quando ainda não houver o quê? Não tiver sido resolvida a pronúncia, ou a impronúncia, seja lá o que for, lá no tribunal. Enquanto não resolvido, enquanto não tiver sido concluído totalmente, ainda não poderemos dar início à segunda fase do Tribunal do Júri, que é justamente aquela fase de preparação para o julgamento. Por isso, a gente sabe já de antemão que esse reze contra a pronúncia tem efeito suspensivo, tá certo? A disposição é, obviamente, a que está prevista aí no 421. Show de bola? Fechado? Maravilha, né? Galera, então olha só, a gente ainda tem mais um detalhe. O assistente tem legitimidade para esse recurso. Quem é o assistente, mais uma vez? Assistente, galera, nada mais é do que o advogado que é contratado pela família, tá certo? Ou então, pela própria vítima, se a vítima estiver viva, né? A gente fala sempre esse detalhe porque em tribunal do júri nem sempre a vítima escapou, né? E agora, galera, a gente vai aqui para o nosso quinto inciso, ponto E de vocês, né? Veja que esse inciso é enorme, né? Fala em conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Meu irmão, é coisa. Como é que a gente vai fazer para lembrar disso? Vou dar uma dica. Olha só. Isso aqui fiquem atentos. Falou em fiança, seja um julgamento contrário ou favorável à fiança, à concessão, negar, arbitrar, seja lá o que for, ou então falar em julgar quebramento de fiança, qualquer coisa sobre fiança, lembre, cabe reze. Fiança, sobre fiança cabe reze. Beleza? Porque olha só as hipóteses. Conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar inidônea a fiança. Essas hipóteses estão no inciso 5º. Passou para o inciso 7º, tá certo? Decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Então, todas as decisões que tratam de fiança cabem reze. Seja decisão que, olha só, concede, seja que nega, que arbitra, que caça, que julga inidônea. Qualquer decisão sobre fiança cabe reze. Então, aí mais uma hipótese legal para vocês lembrarem. Hipótese fácil. Falou de fiança, cabe reze, galera. Batata, fechado, simples de lembrar, tá certo? Outra coisa interessante aí que vocês precisam também ficar atentos é a continuidade, né, desse dispositivo que está aí colocado para vocês. Fala o seguinte, ó, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, e também da decisão que conceder liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante. Vamos ver o seguinte, olha só. Eu coloquei para vocês, basicamente, que nessa continuidade desse quinto inciso, essas decisões são todas decisões contrárias ao interesse da acusação. Tá certo? Então a gente tem o quê? Uma decisão que seja contrária à prisão preventiva, ou seja, eu indefiro um requerimento de preventiva. Eu revogo essa preventiva que foi anteriormente decretada. Ou então, uma decisão que concede liberdade provisória. A concessão da liberdade provisória nada mais é do que uma decisão contrária também à prisão preventiva. Tá certo? Relaxar a prisão em flagrante quer também dizer o quê? Eu tinha uma decisão de prisão, tá certo? E contra essa decisão de prisão, o juiz foi lá e relaxou porque entendeu ilegal. Então veja que são sempre o quê? Decisões que são contrárias ao interesse da acusação. Então quem é o legitimado em interpor esse reze, esse recurso indistrito? Somente o Ministério Público. Então fica fácil de lembrar, tá certo? Quais são as hipóteses de cabimento desse reze, tá certo? Então olha só, falou de prisão preventiva, eu tenho que lembrar o seguinte. A quem interessa a prisão preventiva? A acusação. Qualquer decisão contrária à prisão preventiva cabe reze, porque é um interesse somente do MP. Falou em liberdade provisória, a liberdade provisória ela é algo que é concedido para o réu, benefício para o réu. Então, a decisão contrária ao MP. Falou em prisão em flagrante, relaxar a prisão em flagrante é uma decisão que é favorável ao réu, contrário ao interesse do MP. Então, cabe reze também, tá certo? Vendo de outro lado, tá certo? Olha só.
Da decisão que determina a prisão preventiva cabe reze? Não cabe, porque será uma decisão favorável ao interesse da acusação. Da decisão que nega a concessão da liberdade provisória, cabe reze? Não, porque é uma decisão que é contrária ao interesse do MP. E por último, a gente ainda tem um detalhe. Da decisão que determina a prisão em flagrante, gente, não vai caber reze. Aí a gente fica, pô, mas vai caber o quê? Vai caber apelação, vai caber embargo? Não cabe nada, meu amigo. Cabe somente uma coisa que não é recurso, cabe habeas corpus, tá certo? Então anotem aí neste caderno de vocês, esse detalhe é importantíssimo, né? Falando aqui das decisões envolvendo prisões preventivas, falando de liberdade provisória e prisão em flagrante, só cabe reze da decisão que for o quê? Contrária ao interesse da acusação. Da decisão que é contrária ao interesse da defesa, caberá habeas corpus. Isso daí precisa estar anotado no caderno de vocês. Se for o caso, parem a aula, dê um pausezinho e anote. E agora a gente vai conseguir continuar, beleza, galera? Pois esse ponto, o ponto 5 que a gente acabou de ver, ele é um dos mais importantes que nós temos que ver aqui nessa parte dessa aula última que nós estamos vendo hoje, tá certo? Obviamente, o ponto 7, inciso 7º, né? Colocado aqui para vocês. Decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor também cabe reze, né? Besterol. E a gente também aqui tem agora o ponto G. Esse ponto G, né? Ficou engraçado, né? Enfim, ponto G. Esse ponto G, né, que a gente está aqui colocando para vocês, está aqui no 581, inciso 8º e 9º, né? Olha só. Decisão que anular o processo da instrução criminal no tordo em parte. E no 9º, oh meu Deus, está ficando doido, li errado. Inciso 9º. Que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição ou outra causa distintiva da punibilidade. E o 8º é decisão que decretar a prescrição ou julgar por qualquer outro modo distinto à punibilidade. Galera, falou de extinção de punibilidade, concedendo ou negando o pedido de extinção de punibilidade. Você concede, entende? Perfeito, positivo. Negando, negativo, não deu certo, ainda assim cabe reze, tá certo? Então aqui tanto pode ser favorável ou contrário ao interesse de qualquer das partes. Lembrando que se essa decisão de conhecimento da extinção da punibilidade acontecer no âmbito de uma sentença condenatória ou absolutória, já disse a vocês, caberá apelação, porque o reze ele é residual. Fechado? Maravilha, né? Mais uma vez eu digo a vocês, falou de extinção de punibilidade, cabe reze. Joia? Perfeito, né? Então, duas decisões interessantes, fáceis de lembrar. Falou de fiança, reze. Falou de extinção de punibilidade, reze. Beleza? Pronúncia, reze. Morreu. Tá joia? Seguindo, da decisão que concedeu ou negar a ordem de habeas corpus, lembrando que da decisão que conceder a ordem de habeas corpus, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Perdão. Reexame necessário e recurso em sentido estrito. Então a gente vê o seguinte, reexame necessário é da decisão que concede a ordem de habeas corpus. Recurso em sentido estrito é tanto da decisão que concede como a que nega habeas corpus. Então simples aí. Obviamente aqui também a gente vai fazer mais uma vez o uso da interpretação extensiva, né? E eu digo para vocês que também será cabível da decisão que considerar o habeas corpus prejudicado por qualquer motivo. Porque, por exemplo, eu entrei com habeas corpus em razão de excesso de prazo, mas o processo já teve seu segmento natural. Aí eu digo que o habeas corpus foi prejudicado. A decisão que julga o habeas corpus prejudicado também caberá reze, porque o habeas corpus prejudicado é similar à decisão que nega a ordem do habeas corpus. Se é similar, aplica-se a interpretação extensiva ou aplicação analógica, tanto faz. Tá certo? Então, olha só. Por ordem do juiz de primeiro grau, também desafia reexame necessário, a gente já tinha falado. Atenção, contra a decisão do tribunal em habeas corpus é cabível outro habeas corpus e também recurso ordinário em habeas corpus para o STJ, conforme Constituição Federal. Um bocado de besteirinha para vocês agora, né? E, sinceramente, nesse momento tem pouca relevância prática. Isso aqui é mais um cabimento das hipóteses de habeas corpus perante os tribunais superiores, matéria que está mais relacionada ao direito constitucional do que propriamente a matéria aqui de processo penal, tá certo? Seguindo, né, galera, vamos aqui para o 9º inciso. Vocês estão vendo que a gente está andando relativamente rápido, né?
da decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Detalhe, sursi, galera, suspensão condicional da pena é uma decisão que acontece em que momento? Na sentença, sentença condenatória. Se é da sentença condenatória, o recurso cabível é apelação. Portanto, esse dispositivo está revogado tacitamente. Se aconteceu de ser deferido no momento da execução penal, foi contra uma decisão do juiz de execução. Cabível o quê? Agravo em execução. Mais uma vez, dispositivo revogado. Porém, aí a gente vê um detalhe. Se o sursi, tá certo? É concedido no momento da sentença ou após pelo juiz de execução penal, aí a gente vai ter, obviamente, a apelação ou agravo em execução. Todavia, aí vem um detalhe. Similar ao sursi, nós temos o tal da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da lei do GCRIM. Gente, se o artigo 89 da lei do GCRIM ele faz uso de uma situação análoga à suspensão condicional da pena, que é a suspensão condicional do processo, a doutrina acabou entendendo que, por analogia, também caberia o quê? Essa hipótese de cabimento do rese. Embora esteja revogado tacitamente para o sursi, cabe tranquilamente o tal do rese contra a decisão do juiz que suspende condicionalmente o processo. Até porque essa decisão aqui não acontece na sentença, ela acontece no início do processo. Decisão que ocorre no início do procedimento. Portanto, aí não tem natureza jurídica de sentença, mas de decisão mesmo interlocutória. Tá joia? Vamos lá, galera. Então a gente já entendeu, né, que nessa hipótese aí do inciso 11, né, a gente tem que ficar muito atento ao seguinte: não cabe mais rese contra a decisão que concedeu o sursi, mas cabe rese contra a decisão que concedeu o quê? A suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89 da Lei de Juizado, justamente porque ela, diferentemente do sursi, não é concedida na sentença. É uma decisão que acontece no início do processo. E por analogia, eu vou me valer dessa hipótese de cabimento para a suspensão condicional do processo. Embora para o sursi já não caiba mais falar disso. Show? Maravilha, né? Filé, facinho, facinho, tudo tranquilo até agora, né, gente? Inciso 12, revogado, maravilha, não cabe mais da decisão que conceder, negar ou revogar livramento condicional, até porque livramento condicional, gente, é uma decisão que é concedida pelo juiz da execução penal, e decisão do juiz da execução penal cabe o quê? Agravo em execução. Fácil, fácil, fácil. Falou em juiz da execução penal, cabe agravo em execução. Execução penal, agravo em execução penal. Legal, né? Não, bem idiota, né, gente? Então vamos seguir. Deixa eu ficar viajando aqui. Anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Galera, falou numa decisão qualquer que anulou a instrução criminal no todo ou em parte, tá certo? Por qualquer motivo, cabe rese. Outro detalhe, a doutrina entende que também é cabível rese em razão de analogia para as decisões que reconhecerem a ilicitude da prova e determinarem o seu desentranhamento, tá certo? Essa é uma hipótese bem chata, tá certo? Dificilmente é cobrada em prova e quando cai deixa o camarada meio atordoado. Então já estou dizendo a vocês, cuidado com essa hipótese colocada aqui no inciso 13. Salvo engano, ela não caiu em nenhuma questão da prova da gente. Todavia, é uma hipótese que merece o quê? Maior atenção, porque não é usual. Anular no processo criminal no todo ou em parte, cabe rese, tá certo? E também cabe rese a decisão que reconhece a ilicitude da prova e determina o seu desentranhamento. Isso por um entendimento mais doutrinário sobre o tema. E agora a gente vai aqui para o inciso 14, né? Incluir jurado na lista geral ou deixar de incluir. Galera, esse inciso, em tese, estaria revogado. Esse a gente estudou lá no Tribunal do Júri. Por quê? Hoje em dia, né, a gente tem parte da doutrina entendendo
que contra essa decisão caberiam impugnação ou reclamação de qualquer do povo no prazo de 30 dias, né, até o dia 10 de novembro, tá certo? A publicação da lista geral acontece até o dia 10 de outubro e até o dia 10 de novembro nós teríamos a possibilidade, né, de ingressarmos, qualquer de nós, né, com a reclamação contra o rol de indivíduos que foram elencados para serem jurados, tá certo? Antes falava-se no cabimento dessa hipótese, né, é um rese cabível contra essa publicação da lista geral, e esse rese seria, tá certo, a ser oferecido no prazo de 20 dias. Ele tinha essa peculiaridade, tá certo? Mas eu lembro a vocês que hoje vem a prevalecer o entendimento, né, do cabimento dessa reclamação de qualquer do povo até o dia 10 de novembro, porque, queira ou não, isso foi algo regulamentado em sua inteireza, né, pela reforma que alterou o Código de Processo Penal na parte lá do Tribunal do Júri. Joinha? Gente, olha só, esse ponto aqui do inciso 15, próximo inciso, né, ele é maravilhoso. Show! Justamente por quê? Porque aqui a gente tem uma exceção. Eu falei para vocês que qualquer decisão de juiz que impedisse o segmento de um recurso seria impugnável através de quê? Através, obviamente, da dita carta testemunhável, não é isso? Com exceção de quê? Da apelação. Ou seja, da apelação nós temos o cabimento de quê? Rese. Se eu interponho uma apelação para aquele juiz, e o juiz diz, não vou dar seguimento porque entendo que os pressupostos recursais estão ausentes, eu tenho a possibilidade de entrar com um recurso sentido estrito. Para todo e qualquer outro recurso, o recurso adequado, a forma adequada de impugnação será a carta testemunhável. Isso vocês já têm anotado no caderno de vocês. Mas, de todo modo, aqui a gente está somente o quê? Lembrando essa exceção, tá certo? Então, em regra, vamos lá. Da decisão que impede segmento de apelação, cabe rese. Da decisão que impede, por exemplo, o segmento do próprio rese, entrei com rese. O juiz disse, não, os pressupostos não estão presentes. O que é que eu faço? Carta testemunhável. A carta testemunhável, o recurso, é a impugnação adequada quando o juiz, por algum motivo, impede o segmento de um recurso. Fechado? Maravilha. Vamos para o próximo inciso, inciso 16. Ele fala o seguinte, ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Isso daí, mais uma vez, eu remeto a vocês, né, aquele capítulo referente a questões e processos incidentes. Aqui a gente está falando daquelas questões prejudiciais, né, heterogêneas. Tanto faz se elas são, vamos lá, relativas ou não ao estado civil das pessoas. Por quê? Eu posso suspender o processo obrigatoriamente ou facultativamente. Obrigatoriamente seria questão prejudicial heterogênea relativa ao estado civil das pessoas, obrigatoriamente suspende. E quando não é relativa ao estado civil das pessoas, pode ser suspenso ou não. De todo modo, quando há essa suspensão, tá certo? Ordenar a suspensão do processo em virtude dessa questão prejudicial, tá certo? Cabe rese, beleza? É esse ponto que vocês têm que ficar atentos. Então, se eventualmente o processo penal for suspenso em razão de haver a necessidade de aguardar o julgamento de uma determinada questão no juízo cível, eu poderei impugnar essa decisão através de um rese, conforme aqui o inciso 16, tá certo? Então, olha só, seja ou não relativo ao estado civil das pessoas, artigo 92 e 93, não cabe recurso contra a decisão que indeferia a suspensão, por motivos óbvios, né? E aqui, mais uma vez, hipótese de interpretação extensiva. Suspender o processo pelo fato de o acusado, citado por edital, não ter comparecido nem constituído defensor. Essa hipótese de cabimento de interpretação extensiva, ela é um pouquinho, como eu disse a vocês já anteriormente, as hipóteses, né, de cabimento através de interpretação extensiva são um pouquinho mais delicadas. Vocês vão precisar realmente ficar muito atentos, como eu disse. Isso aqui também não deve ser objeto da prova de vocês, é algo a mais, tá certo? Caberia falar uma prova discursiva de concurso, para promotor, juiz, uma coisa assim. Para vocês, faculdade, agora eu acredito que não, mas de todo modo, consta no material de vocês a observação. Isso dificilmente cairá também numa prova da OAB, né? Mas de todo modo consta aí essa hipótese, né? Da decisão que suspende o processo pelo fato de o acusado, citado por edital, não ter comparecido nem constituído defensor. Essa decisão é justamente a decisão lá do 366. Da decisão do 366 também caberia rese, tá certo? Por parte do, no caso aqui, Ministério Público. Beleza?
Fechado, né? Galera, inciso 17 fala do decidir sobre a unificação de penas. Quem decide sobre a unificação de penas é o juiz da execução penal. Da execução penal cabe agravo em execução. E a gente tem aqui também o quê? Da decisão que decidiu o incidente de falsidade. Inciso 18, tá certo? Mais uma vez, questões e processos incidentes aqui. E decisão sobre incidente de falsidade tanto faz. Pode ser no caso de procedência, pode ser no caso de improcedência. Pode ser, como eu disse, do interesse de ambas as partes, tá certo? E aqui caberá rese para qualquer lado, tá joia? Inciso, vamos lá, 19, 20, 21, 22 e 23, todos estão revogados, tá certo? Por quê? Olha só, 19, vamos abrir aqui rapidinho. Decretar medida de segurança depois de transitar em julgada a sentença, juiz de execução. Impuser medida de segurança por transgressão de outra, também na execução. Mantiver ou substituir a medida de segurança no caso do 774. Revogar a medida de segurança. Todas essas aqui são hipóteses, né, de competência exclusiva do juiz de execução. Embora esteja falando de medida de segurança, são hipóteses concedidas após a sentença absolutória imprópria, né, que é a decisão, a sentença, né, que concede a medida de segurança. Todas essas serão competência do juiz de execução, portanto, cabe agravo em execução. E por fim, gente, a gente ainda fala aqui do inciso 24, que também está revogado, por quê? Converter multa em detenção ou prisão simples já não existe mais, tá certo? Porque simplesmente, percebam, se eu converter algo que o Código de Processo Penal e o Código Penal proíbem, caberia habeas corpus. Então, multa jamais será convertida em prisão, porque, queira ou não, a gente vai ter aquele procedimento diferenciado e considerar a dívida de valor e vai ser executada lá pela Fazenda Pública. Joia? Fechado. Maravilha. Gente, encerramos as hipóteses de cabimento. Foi um pouquinho sofrido, né? A gente demorou um pouquinho, mas não tem problema. A gente vai continuar na nossa brincadeira, tá certo? Porque hoje vai ser non-stop, tá certo? A gente vai aqui, ó, moer bastante coisa. E agora a gente vai para o 587, tá certo? Olha só, 587 é o dispositivo justamente que trata do procedimento do rese. Fala o seguinte: quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos que pretenda traslado. Traslado nada mais é do que a cópia daquele procedimento, né, que será remetida ao tribunal juntamente com a peça adequada. Ou seja, vou trasladar peças, vou reenviar com aquela petição as peças que serão vistas pelo relator para conhecer do recurso. Então veja, o que eu devo fazer é o quê? Não só interpor, mas eu tenho que indicar quais serão as peças que serão o quê? Copiadas e enviadas junto com o meu recurso para o tribunal. Porque o tribunal não vai ficar só com o recurso, ele precisa ter o processo, as peças mais importantes para poder fazer o quê? O cotejo, a comparação, ele vai ter que verificar, vai ter que folhear, olhar o andamento do processo. Ele não precisa de tudo, mas precisa das partes mais importantes. Por exemplo, a decisão do juiz que foi impugnada, da decisão que decretou uma determinada prisão, da peça do MP que foi as contrarrazões, várias coisinhas vão ser juntadas, como por exemplo também instrumento de mandato, tá certo? A procuração, beleza? Fechado esse ponto, olha só, o traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar a oportunidade do recurso e o termo de interposição. Lembrando, mais uma vez, né, que nós temos no processo penal aquela particularidade, aquela peculiaridade que não é prevista no processo civil ou em qualquer outro direito, que é o quê? Uma peça de interposição separada das razões. Isso daí é porque, justamente na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição, o nosso réu, no processo penal, ele tem capacidade postulatória para interpor recurso. Ou seja, eu, você, qualquer pessoa, mesmo que não tenha a OAB, no caso está respondendo criminalmente, pode interpor recursos, tá certo? Interpor significa o quê? Desejo recorrer. Não quer dizer que eu vá lá apresentar a peça, porque apresentar a peça, que chama-se razões, somente através de um advogado. Beleza? Tranquilo? Show! Maravilhoso, né, gente? Então a gente vai aqui para os aspectos procedimentais do slide nosso. Interposição se dará através de petição ou termo nos autos. Por petição é petição escrita através de um advogado. Por termo nos autos seria o quê? Termo de interposição junto com mandado de intimação. O juiz manda, vamos lá,
intimar a parte de uma decisão, vai intimá-la pessoalmente. Da intimação, o oficial de justiça leva não só o termo lá, leva não só a intimação, como também um termo de interposição de recurso, que a parte pode já preencher por próprio punho, tá certo? Pode fazer oralmente, e o oficial de justiça reduzir a termo, caso ela não saiba escrever, e aquilo já vai servir como a interposição do recurso. Então, o advogado será intimado para apresentar as razões, tá certo? No prazo adequado. E também, caso o advogado não queira apresentar as razões, o juiz deve intimar a defensoria pública ou um defensor dativo para apresentar as razões, porque, queira ou não, o interesse recursal da parte vai acabar preponderando. Se ela manifestou seu interesse em recorrer através da interposição de um recurso, eu, na qualidade de juiz, devo atentar para que alguém, seja o próprio advogado constituído, seja um defensor nomeado, apresente as razões em momento oportuno, tá certo? E recapitulando, para efeito de prazo no processo penal, eu tenho que ficar mais atento do que nunca ao prazo da interposição. Perder o prazo de interposição significa preclusão temporal, perdi a oportunidade de recorrer. Se eu perder o prazo das razões, será uma mera irregularidade. Isso pode o juiz receber sem qualquer sem qualquer problema, desde que é apresentado pouco tempo depois do prazo de interposição. Lembrando, no RESE eu tenho 5 dias para recorrer, para interpor o recurso, e 2 dias para apresentar razões. Se eu apresentar com 5 dias essas razões, isso é uma mera irregularidade, não vai gerar nulidade absoluta ou relativa. É irrelevante, é besteira, não vai causar prejuízo. Tranquilo? Olha só, termo de interposição junto com o mandado de intimação. Em regra, processado por instrumento com peças trasladadas, como eu tinha mencionado para vocês. E agora a gente passa aqui para o slide 22, que tem bastante detalhe, e diz para a gente o seguinte: hipóteses em que o réu sobe ao tribunal nos próprios autos. Vamos lá. Inciso 1º, 3º, 4º, 6º, 8º e 10º. São essas hipóteses aqui que serão o quê? Não precisará de traslado de peças, ou seja, eu interponho e sobem os autos na íntegra para o tribunal. O tribunal vai ter que ter acesso a tudo. Então, seriam as hipóteses de recurso de ofício, as hipóteses de rejeição da peça acusatória, Também hipóteses em que nós vamos ter, vamos lá, exceções processuais. Inciso 4º, pronunciar o réu. Inciso 6º, revogado. 8º, decretar prescrição, extensão de punibilidade, E o 10º fala em conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Beleza, gente? Essas hipóteses, os autos serão remetidos na íntegra ao tribunal. Tranquilo? Raramente prova de concurso cai isso daí, tá certo? O que cai mesmo é o que está previsto lá no 584, que vocês vão ver logo abaixo. 584 fala do seguinte, os recursos terão efeito suspensivo, tá certo? Nos casos de perda da fiança, concessão de livramento condicional e, vamos lá, inciso 15, denegar a apelação ou julgar deserto. Então, o caso do 584, galera, eu estou dizendo a vocês, por caridade, anotem aí. Olha só, a gente vai ter que deixar aqui, tá certo? É bom até deixar anotado, para que não corramos o risco, de passar isso desapercebido de vocês. Efeito suspensivo no RESE. Primeira hipótese, colocada aqui para vocês. Terá efeito suspensivo? Há que decretar o quê? Perda da fiança. Segunda hipótese, vamos lá. Da decisão que concedeu o livramento. Terceira hipótese, galera, vamos lá colocar o seguinte. Inciso 15 coloca para a gente, também terá efeito suspensivo da decisão que denegar a apelação ou julgar deserta.
Gente, então olha só, aqui no quadro vocês têm basicamente 1, 2, 3 hipóteses de efeito suspensivo no RESE. Essas 3 hipóteses aí, digo a vocês, precisam saber, porque queira ou não, isso vem sendo cobrado de maneira reiterada em prova, tá certo? Primeira hipótese, perda de fiança. Segunda hipótese, conceder livramento condicional, tá certo? Livramento condicional, só para lembrar. Quem é que concede o dito livramento condicional, gente? Livramento condicional é concedido por quem? O juiz da execução. Então o recurso é agravo em execução, tá certo? E a gente tem da decisão que denegar ou julgar deserta a apelação. Então, basicamente, nós temos aqui 2 hipóteses de rese, e essa aqui não é de rese, sim de quê? Agravo em execução. Justamente aqui vou colocar para vocês, né, uma exceção, tá joia? E isso aqui, perda de fiança, denegar ou julgar deserta a apelação, são 2 hipóteses que a gente tem necessariamente o dito efeito suspensivo do rese. Beleza? Show de bola, maravilha. E a gente, como eu falei para vocês, tem as hipóteses também que o recurso sobe nos próprios autos. Primeiro caso, bem fácil de lembrar, rejeição da denúncia ou queixa. Segundo caso, inciso 3º, fala para a gente exceções, né? Julgar procedente das exceções. Inciso 4º, pronunciar o réu. Inciso 6º, revogado. Inciso 8º, fala decretar a extinção da punibilidade ou julgar por qualquer outro modo, decretar a prescrição ou julgar por qualquer outro modo extinta a punibilidade. E o inciso 10º fala, obviamente, aqui de conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Veja que agora a gente vai seguindo com relação ao prazo, né? Prazo para interpor e prazo para razoar. Como eu disse a vocês, prazo para interposição do recurso é 5 dias, né? Tanto para o rese como para a apelação, só que no rese a gente tem 2 dias para apresentar razões e na apelação a gente tem 8 dias. Como é que eu fiz para vocês, né? Para a gente lembrar, decorar isso daqui. Vamos lá apagar aqui, né? Fácil, fácil, fácil. Seguinte, olha só. Apelação. Rese. Interposição, 5 dias. 5 dias, total 10. Apelação e rese. Aqui, vamos lá. Aqui eu falei interposição. E aqui razões. Quanto tempo eu tenho para interpor para interpor rese, 5 dias. Interpor apelação, 5 dias. Quanto tempo eu tenho para razões de apelação? Nossa, mexi aqui. Perdão. Nossa, mexi foi tudo aqui. Voltei. Sorry. Gente, desculpa aí, puxei errado aqui. Droga. Recurso. Voltei. Maravilha. Galera, olha só. Interposição, 5 dias. Interposição, 5 dias. Total, 10 dias. Razões na apelação serão em 8 dias. Razões no rese serão em 2 dias. Lembrando, total, 10 dias. Então é bem simples, tá certo? De nós lembrarmos como é que funciona essa brincadeira. Não é complicado. Basta vocês lembrarem. 5 dias é o mesmo para ambos. São os 2 recursos mais importantes que nós temos no processo penal. E obviamente, quando eu somar o prazo de razões de um e do outro, também vai dar 10 dias. Ou seja, um é 2, outro é 8, acabou-se. Tá certo? Detalhe interessante é que no rese não se admite a possibilidade de eu apresentar razões na instância superior. Isso é algo que só acontece na apelação. As razões do rese devem ser ajuizadas, devem ser apresentadas aonde? Perante o próprio juiz. A lógica é que aqui também nós temos o quê? O tal do juízo de retratação. Então o juiz ele deve ficar o quê? Diante das razões, justamente para verificar se ele deve voltar atrás ou não. Então lembrem, a apelação envolve juiz de retratação? Não. Se não envolve juiz de retratação, eu posso simplesmente remeter a peça, né, de razões direto para o tribunal. Eu posso apresentar razões no tribunal. Agora, quando eu falo de rese, isso não é viável, não é possível, tá certo? Beleza. Processamento está aqui colocado no 589, basta vocês lerem isso daí, tá certo? É simples de verificar. E os efeitos do recurso simples distrito estão aqui colocados. Devolutivo, ou seja, vai
remeter o conhecimento da matéria ao tribunal. Obviamente, o defeito evolutivo não é integral como é na apelação, né? Vai ser relativo à decisão, ao conteúdo da decisão que eu impugnei. Regressivo é justamente o juízo de retratação, que é cabível no rese, mas não na apelação. Extensivo existe e também não é dotado de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses do 584. 584, que eu disse para vocês, são decisão que trata de efeito suspensivo, perda da fiança, concessão do livramento condicional, que não é cabível rese, mas sim agravo em execução, né, que foi revogado, e na hipótese do 15, que fala justamente da decisão que denegar a apelação ou julgar deserta. Né? Show de bola! Fechado esse ponto e amém, vamos à apelação, próximo recurso. A apelação, galera, ela é bem mais simples, justamente porque nós temos hipóteses de cabimento bem menores, tá certo? Na verdade, assim, o rol de hipóteses é infinito, mas no Código de Processo Penal nós não temos as hipóteses previstas de maneira taxativa, tá certo? Não estão previstas somente no 593, como a gente poderia pensar, tá certo? Então, as hipóteses de cabimento do réu estão lá no 581, taxativo. As hipóteses de cabimento da apelação tem no 593, mas existem também outras hipóteses, tá certo? Então vamos lá. Geral, sobre apelação. Recurso de fundamentação livre. Eu posso fundamentar com base no que eu bem entender, tá certo? Desde que, obviamente, matéria que repercuta na impugnação de qualquer assunto proferido lá na sentença condenatória ou absolutória. Autorizo devolutividade plena, por isso eu digo a vocês que a apelação é nada mais do que um dos grandes representantes do duplo grau de jurisdição. Né? O recurso de apelação representa eminentemente o duplo grau de jurisdição, assim como o recurso ordinário constitucional em crime político, tá certo? E também permite as funções recidentes e rescisórias pelo juízo ad quem. Ou seja, eu recorro, no momento que o juiz ad quem, ou seja, o tribunal, conhece daquele recurso, ele também está autorizado não só a anular a decisão do juiz de primeiro grau, mas também a proferir uma decisão substitutiva daquela, caso, por exemplo, ele dê provimento ao recurso, tá certo? Então, olha só, salvo, obviamente, reconhecimento de nulidade, quando há, basicamente, uma alegação de erro de procedimento, galera, eu vou até apagar isso daqui para vocês entenderem esse detalhe. Muito cuidado com isso daqui. Imagine que eu tenho, né, uma alegação de erro. Primeiro, judicando. E aqui eu tenho erro em procedendo. Certo? Judicando e procedendo. Aqui eu posso tanto ter o juízo recidente, como eu posso ter o juízo rescisório. Rescindente, como está sendo colocado aqui, significa a possibilidade de eu anular. Rescisório é proferir uma decisão no lugar dela. Lembrando, o juízo rescisório de proferir uma decisão no lugar dela acontecerá mesmo nas hipóteses de improcedência. Veja só, eu conheci do recurso, a partir do momento que eu conheço do recurso, eu substituo aquela decisão, e o juízo rescisório, ou seja, aquele juízo que vai substituir, ele acontecerá tanto em hipótese de procedência como em hipótese de improcedência. Então anotem aí, ó. Tanto em hipótese de procedência, como em hipótese de improcedência. Seguindo, com relação ao erro de procedimento, o máximo que o tribunal pode fazer é o que, galera? Ele poderá somente fazer o quê? Rescindir. Ou seja, anular. Se ele só rescinde, ele só anula, devolve os autos para o juiz de primeira instância proferir nova decisão.
Então, olha só, o que a gente tem aqui é o seguinte. Rescindente, rescisório. Rescindente anula, rescisório eu vou fazer o quê? Proferir uma nova decisão, uma decisão substitutiva, que acontecerá tanto na hipótese de eu julgar procedente e proferir uma decisão completamente inovadora, como eu julgar improcedente, mantendo a decisão do juiz anterior. No caso de erro de procedimento, aqui a gente fala somente em possibilidade de anular, porque eu errei em alguma coisa. Então eu volto para aquele juiz para que ele possa se manifestar. Se eu falo de erro de procedimento, eu não tenho a possibilidade de juiz rescisório, porque, queira ou não, o juiz de primeira instância ele não se manifestou. Se ele não se manifestou e eu tivesse a possibilidade de um juiz rescisório, aconteceria aquilo que a gente chama de supressão de instância. E supressão de instância não é admissível. Beleza? Então, esse detalhe que está colocado aí no quadro, galera, é imprescindível. Vocês têm que saber. Vocês têm que ter um pleno domínio dessa matéria, tá joia? Então, galera, continuando aqui na nossa brincadeirinha, a gente já vai com 1h05 de aula, tá certo? Eu acho que hoje a gente vai ficar com 1h30, 1h40, não tem problema, tá certo? Até porque vocês podem pausar esse vídeo, ver em quantas vezes quiserem, tá certo? Não tem problema nenhum, vou fazer tudo em um vídeo corrido só para que fique melhor pra gente. Então, galera, é o seguinte, sequência aqui nossa. Permite funções recidentes e rescisórias, já viu, né? No júri, a devolutividade é limitada à matéria recorrida, isso em razão da súmula 713, essa súmula a gente já analisou, mas não custa nada aqui a gente recapitular, né? Dizendo que, quando a gente parte para o inciso 3º do artigo 593, a gente tem que ficar atento ao seguinte, quero impugnar uma decisão do Tribunal do Júri através de uma apelação. Tudo bem, não tem problema, mas ali nós não teremos a aplicação daquele duplo grau de jurisdição. Porque eu não vou dar conhecimento completo ao tribunal. Eu vou ter, na qualidade de tribunal, somente a possibilidade de conhecer da matéria que foi objeto da impugnação nos moldes do artigo 593, inciso 3º. Ou seja, se eu quiser recorrer de uma decisão do júri, tá certo? Eu tenho que dizer em qual dos incisos eu estou colocando lá a minha impugnação. Eu tenho que especificar as razões da minha impugnação nos moldes do artigo 593, inciso 3º, tá certo? Então fiquem atentos. No júri é diferente, embora nas outras hipóteses de cabimento de apelação, eu não preciso sequer delimitar as razões, tá certo, da interposição. Eu posso dizer, devolvo ao tribunal o conhecimento de tudo, porque para mim eu preciso ser absolvido e o tribunal pode conhecer de qualquer matéria. No júri não. Eu tenho que especificar de qual parte eu desejo recorrer. Justamente porque a súmula 713, essa que está grafada aqui ao lado do slide de vocês, traz justamente isso. Essa súmula, mais uma vez eu digo, a gente já analisou lá no Tribunal do Júri. Então, ó, não precisa voltar atrás, né? Voltar já é para trás, enfim, tudo bem, né? Redundante. Nas demais hipóteses de apelação, caso não haja delimitação, prevalece o instituto da devolutividade integral. Aquele, obviamente, que caracteriza o duplo grau de jurisdição, que vocês já sabem muito bem, né? Diferenciar duplo grau de jurisdição de possibilidade de recorrer, que eu já disse a vocês, né? Vai cair na prova de uma das turmas. Eu falei isso não. Enfim, ouvi dizer. Nada discussível, ainda mais, né? Então, galera, a apelação subsidiária está prevista aí no artigo 598. Seria a hipótese do Ministério Público simplesmente não ter apelado. Deixou passar em habeas o prazo, em branco, tá certo? E aí, se eu sou, por exemplo, a vítima, num processo de ação penal pública incondicionada, eu sou intimado de que ali foi proferida uma determinada decisão, que houve, queira ou não, lá um prejuízo para mim, direto ou indireto, seja lá como for, eu posso me habilitar nos autos e interpor o meu recurso de apelação na qualidade de assistente de apelação. Obviamente vou contratar um advogado para fazê-lo, né? Mas aqui é justamente o que trata o artigo 598. O detalhe é que essa apelação terá um prazo diferenciado. Não será aquele prazozinho de 5 dias para interpor, não. Será um prazo de 15 dias. E acredita em mim, 15 dias, esse prazo de apelação diferenciado, no caso de apelação subsidiária, cai. Mas cai mesmo. Cai matando. Então aí eu digo a vocês, anotem isso que está aí. Apelação subsidiária, prazo de 15 dias, prazo diferenciado, consta para vocês aí no 598, parágrafo único. E vocês têm que ter o quê? O maior cuidado redobrado nesse ponto. Então, ó, anota essa bodega aí. Precisa ficar o quê? Registrado na cabecinha de vocês.
prazo diferenciado, 15 dias para apelação subsidiária, MP não interpôs no prazo adequado, o juiz vai lá e intima a vítima contrata um advogado, 15 dias ela tem que interpor esse recurso de apelação subsidiária, tá certo? Mas um detalhe é que a gente não tem apelação adesiva, tá certo? Caso isso algum dia caia em prova, já caiu, né? No processo penal a gente não prevê esse instituto, apelação adesiva, você pode até ver no processo civil, mas no processo penal, ó, cabecinha aqui, ó, não cabe, tá certo? Ainda agora, né, falando mais das hipóteses de cabimento, galera, vejam o seguinte, artigo 593. 593, galera, como eu disse a vocês, prevê as hipóteses de cabimento da apelação, mas não são todas que estão lá, tá certo? Por quê? A gente coloca assim um negócio bem genérico, né? Bem geral. E vocês vão ver que cabem algumas situações ali. Primeira dessas hipóteses, olha só, das sentenças definitivas de condenação e absolvição proferidas pelo juiz singular, tá certo? Estou falando de juiz colegiado, estou falando de tribunal, não, estou falando da decisão do juiz singular. Da decisão do juiz singular, condenou ou absolveu, eu posso apelar. Essa apelação é dirigida ao tribunal, a de quem? Segunda instância, tá certo? Tribunal de Justiça, TRF, independentemente aí de qual seja a justiça, será encaminhado para um tribunal, beleza? Seguindo aqui na nossa brincadeirinha, né? Ainda falando sobre o 593, que eu vou até abrir aqui, cuidado, mais uma vez, com a decisão que extingue a punibilidade. Se a decisão que extingue a punibilidade está contida dentro de uma decisão condenatória, por exemplo, condenei de uma parte e fui lá, na outra parte, declarei a extinção da punibilidade, o recurso cabível é somente apelação, tá certo? Não cabe eu entrar com rese, tá certo? De uma decisão de condenação ou de absolvição. Como eu disse a vocês, o recurso cabível será qual? Apelação. Lembrando, se eu somente declaro extinção de punibilidade e nada mais, no meio do processo era só um crime e declarei extinção de punibilidade, cabe rese, justamente porque a gente tem, lá no artigo 581, que fala do inciso 8º, né, hipótese de cabimento, né, de rese, razão da extinção de punibilidade. Beleza? Inciso 2º, galera, esse daqui mora um perigo horroroso. É um perigo danado. Se liga aí. Falando aqui, ó, olho no olho. Prestem atenção. O inciso 2º do artigo 593 vai cair na prova. O inciso 2º do artigo 593 vai cair na prova não é só da minha, não. Vai cair na provinha da OAB, vai cair na provinha do concurso, vai cair na provinha de onde vocês quiserem imaginar. E ainda, mais um detalhe, você não quer saber de concurso, você só quer advogar, beleza. Saiba não, viu, esse segundo, o que é que vai acontecer? Vai dar uma bronca do tamanho do mundo. Por quê? O inciso 2º é uma hipótese que você não consegue, geralmente, entendê-la somente pela primeira olhada que você dá. Olha só o que é que ele fala. Preste atenção. Das decisões definitivas ou decisão com força de definitiva proferida por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Tá certo? Então, não estando previsto lá no capítulo anterior, que fala de rese, e é uma decisão definitiva ou com força de definitiva, vai caber a apelação. Rapaz, isso daqui não é fácil não. Olha só o que é que está dizendo aí. Eu vou dizer que não é fácil porque é o seguinte. Falando na boa agora. Foi elaborar as questões de vocês de prova. Já tinha feito algumas questões de prova em torno disso. Era batata, era cair nisso eu errando. Eu errava. Rapaz, eu tenho que ir alertar eles disso aqui. E o alerta está feito. Olha só o que é que diz aqui nessas decisões definitivas ou com força de definitivas que não cabe rese. Decisão que reconhece a ausência de condição objetiva de punibilidade. Decisão que julga pedido de restituição de coisa apreendida. Decisão que ordena ou deixa de ordenar o sequestro de bens. Decisão que autoriza ou não o levantamento de sequestro. Todas essas decisões são decisões com força de definitiva. Queira ou não, elas estão decidindo o quê? Um incidente processual. Tá certo? Isso daí, galera, como eu disse a vocês, não é hipótese de cabimento de rese. E o legislador, obviamente, não colocou isso como sendo possível analogia. Então, como eu disse a vocês, será recorrível através de apelação. E vai estar na prova de vocês.
E eu digo a vocês, anotem isso com todo cuidado, essas hipóteses que eu coloquei aqui, exemplificativas mesmo, porque já disse aos senhores, se vai cair na prova, amigo, é um extra, é um pontinho a mais, um pontinho de graça que vocês vão ganhar aí, tá certo? Anotem essas hipóteses do inciso 2º do 593. As hipóteses que eu coloquei aqui para vocês, né, de exemplos que vocês têm na doutrina, nos livrinhos de vocês. Vale a pena dar uma atenção especial a isso. E, obviamente, galera, aqui a gente vem para o 593, inciso 3º. Ele é o preponderante, ele é o bonitão, ele é o chique, é o bonitão das tapiocas, ele é o mais legal, ele é o tampa. Justamente porque ele tem, inclusive, uma súmula do STF tratando somente dele, a súmula 713. E a súmula 713 fala, se eu desejar impugnar uma decisão do Tribunal do Júri através de uma apelação, eu tenho que necessariamente elencar uma dessas 4 hipóteses que estão previstas aí. Primeira hipótese fala da decisão que ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ou seja, se ocorrer uma nulidade posterior à pronúncia, que momento é esse? É justamente aquele momento que acontece entre a pronúncia e, obviamente, a... Vamos lá. Qual é a decisão? A decisão que vai acontecer lá na fase de preparação do julgamento, tá certo? Outra hipótese, vamos lá. For a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou a decisão dos jurados. Ponto interessante. Essa decisão aqui é a decisão do juiz-presidente. A decisão do juiz-presidente ela é amparada pelo princípio da soberania dos vereditos? Não. O juiz-presidente ele tem veredito? Não. Ele só decide matéria de direito, ele não vai se imiscuir, ele não vai adentrar na matéria fática, que é justamente a matéria que diz respeito ao conselho de sentença. Então aí a gente volta para aquela brincadeirinha, juiz residente, rescisório, né? Só para a gente lembrar um detalhe. O Tribunal de Justiça, quando recebe uma impugnação contra a decisão do juiz-presidente, ele pode, inclusive, substituir a decisão do juiz-presidente. Ele não vai precisar anular o Tribunal do Júri, não. Veja, recorri contra a decisão do juiz-presidente, eu recebo aquela decisão e eu vou proferir outra no lugar dela, porque ali a decisão dele não é abrangida pela soberania dos vereditos. Então, se é uma decisão do juiz-presidente, eu estou impugnando através de uma apelação, eu posso substituir na qualidade tribunal a decisão dele sem haver necessidade de mandar para um novo tribunal do júri. Agora, veja a segunda hipótese colocada aí, terceira hipótese, né? Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Galera, esse ponto aqui é legal, olha só. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena e medida de segurança. Quem é que aplica a pena e quem é que aplica a medida de segurança? Nossa, será que é o jurado? Não. A aplicação da pena é uma competência do juiz-presidente. Então, a mesma observação que foi feita na linha B cabe aqui na C também. Agora, na linha D, a linha dela é chique, ela é top, ela precisa ser o quê? Anotada. Anotem o seguinte, galera. Da decisão, tá certo? Dos jurados que for impugnada mediante apelação, da decisão dos jurados impugnada mediante apelação, tá certo? O tribunal não poderá aplicar o juízo rescisório. Não poderá aplicar o juízo rescisório. O tribunal somente poderá anular aquele julgamento e devolver os autos para a primeira instância para um novo julgamento. Por quê? Por quê, galera? Por quê? Porque é simples. A decisão do jurado está abrangida pelo princípio da soberania dos vereditos. Então, o Tribunal de Justiça ele não poderá se substituir e proferir uma decisão no lugar do Tribunal do Júri. O máximo que ele pode fazer é o quê? Anular aquela decisão dos jurados, determinar a remessa para um novo júri, e ali o que é que vai acontecer? Nós teremos um novo julgamento formado por proferido por um novo conselho de sentença, e o detalhe mais legal é o seguinte: dessa hipótese do 593, inciso 3º, a linha D, só cabe um único recurso. Só cabe uma vez eu recorrer com base nessa fundamentação do 593, inciso 3º, a linha D. Ou seja, se eu recorrer alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, só caberá ajuizar esta apelação uma única vez.
não se admite apelar outra vez dessa decisão, beleza? Isso tem que estar anotado no caderno de vocês impreterivelmente, invariavelmente e inexoravelmente. Anotem, tá certo? Seguindo, galera, a brincadeira aqui, vocês têm o parágrafo primeiro que fala... parágrafo primeiro, segundo, terceiro, isso aí vocês dêem uma olhadinha, porque, sinceramente, está mais relativo, né, ao aspecto do tribunal do júri, e essa parte a gente já viu. Não vou ver de novo, né? Hipótese de cabimento ainda, né, falando para vocês. Observações sobre o cabimento da decisão do tribunal do júri. Inciso primeiro. A nulidade após a pronúncia é a situação que envolve inexistência do número mínimo de 15 jurados, acusado em defesa em plenário, quebra de incomunicabilidade. E como eu disse a vocês, essa é uma hipótese, tá certo? Que vai permitir, que vai autorizar o juiz, o tribunal a anular, tá certo? O julgamento proferido pelo tribunal do júri, tá certo? Quarta hipótese, como eu falei para vocês, manifestamente contrário à prova dos autos, somente para hipóteses absurdas, onde a decisão foi contrária a quaisquer das teses levantadas em plenário. O jurado, por exemplo, entendeu que o camarada deveria ser absolvido em razão de, legítima defesa. E a legítima defesa sequer foi abordada por qualquer das partes. Isso daí seria uma absolvição, né, que foi proferida contrariamente à prova dos autos. Então aí caberia justamente essa impugnação. Como eu disse, cabível apenas uma única vez, e agora a gente vai para os detalhes, né, procedimentais. Ufa, olha só. Cabe apelação por petição ou por termo nos autos, mais uma vez. Por termo nos autos, como eu disse, né, porque justamente a apelação e o rés são recursos que admitem capacidade postulatória autônoma do réu em primeira instância, tá certo? Esses autos são encaminhados à instância superior nos próprios... essa petição, essa interposição será encaminhada aos autos nos... Essa interposição, essa peça, será encaminhada à instância superior nos próprios autos do processo. Não haverá traslado, como acontece no outro. Traslado, como eu disse, é tirar a cópia de uma parte, deixar o processo, sobe só a cópia com o rés. Aqui, como eu disse a vocês, sobe tudo na íntegra, tá certo? Não por instrumento. Prazo: 5 dias para interpor, 8 dias para apresentar razões. Exceções: lei de contravenções penais, o prazo para razões é de 3 dias. No juizado especial, a interposição é em 10 dias. E o detalhe, como eu já coloquei para vocês, em juizado especial, 10 dias eu tenho para interpor e arrazoar, tá certo? Então, olha só, mais uma peculiaridade. Vou grafar até em vermelho, porque aqui a gente tem uma exceção. Olha só, galerinha, gente boa. Olha só o que eu vou deixar para vocês. No juizado especial, como eu falei para os senhores, a apelação é um recurso que tem algumas particularidades. A primeira delas é que cabe a apelação da decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, que normalmente é rese, mas no juizado caberá a apelação. O detalhe é que a apelação aqui tem um prazo diferenciado, 10 dias, enquanto no procedimento comum nós falamos em 5 dias para interpor, 8 dias para arrazoar. Aqui são 10 dias para interpor e arrazoar. Por quê? A interposição e as razões devem ser feitas em conjunto. Não se admite peças separadas. E esse ponto vocês têm que deixar aí anotado. Não tem pra onde correr não, tá certo? Falou em apelação em juizado especial, bicho, lembra o seguinte: 10 dias, prazo diferenciado. E mais, a gente tem que ficar atento ao que, galera? Olha só o que está aqui colocado para vocês. Interposição e razões juntas, tá certo? Fechado. Seguindo adiante, né? Vamos. Avante, galera. Recurso do ofendido. 598, parágrafo único, a gente já tinha visto, né? Possível arrazoar na instância superior. Esse é mais um detalhe que a gente tem na apelação, que é diferente do rese. A apelação, como eu disse a vocês, ela acontecerá... Olha só, as razões podem ser protocoladas no juiz de primeira instância, como eu posso protocolar lá em cima, não tem problema.
Se eu protocolar lá em cima, não vai gerar qualquer problema. Por quê? Não há juízo de retratação na apelação. No reze há problema? Se eu protocolasse as razões lá no segundo grau de jurisdição, essas razões precisavam voltar para que o juiz da primeira instância pudesse verificar o cabimento, né, do juízo de retratação. Então, por isso que no reze não se admite eu protocolar as razões na segunda instância, ao passo que na apelação isso é perfeitamente possível. Então, a gente tem uma verdadeira lógica aqui, tá certo? Seguindo aqui na brincadeira, olha só. Aspectos procedimentais. Galera, primeiro, efeitos. Não há efeito regressivo, ou seja, não há juízo de retratação. Não há essa possibilidade do juiz se arrepender. Tá certo? Tranquilinho. Pode ter efeito extensivo, tá certo? Vocês já sabem o que é. Efeito suspensivo, a depender da espécie de decisão. Vou explicar. Decisão absolutória própria. Conceder a absolvição de alguém, se o Ministério Público recorrer, não tem problema. Pode morrer de recorrer, mas o cara vai ser solto. Se ele estava preso, foi absolvido, ele vai ser solto. E não existe possibilidade dele ser mantido em cárcere, justamente porque nós temos que a decisão absolutória própria, ela impede, tá certo? Impede que o recurso tenha efeito suspensivo. Tá joia? Continuando. Seguindo aí na brincadeira, absolutória imprópria ou condenatória tem efeito suspensivo indireto, ou seja, quer dizer basicamente que se eu fui condenado pelo juiz de segunda instância, pelo juiz de primeira instância, eu não estava preso, estava respondendo em liberdade, não existe motivo para preventiva, eu vou continuar solto. De novo, fui condenado na primeira instância, juiz de primeiro grau, juiz singular, ele me condenou, eu passei o processo inteiro em liberdade e não existia motivo para determinar minha prisão preventiva. Eu vou lá e recorro dessa decisão. Veja, eu posso ser preso? Não posso, porque não existe motivo para preventiva e não admite a execução provisória na decisão de primeira instância. Todavia, admite-se hoje, e a gente já tem falado sobre isso várias vezes, né, a execução provisória da pena quando há a confirmação da decisão condenatória de primeira instância na segunda instância. Esse acórdão confirmatório dessa condenação em segunda instância autoriza a execução provisória. Então, independentemente de existirem motivos para prisão preventiva, eu já posso ser recolhido ao cárcere e iniciar a execução da pena. Beleza? Seguindo, galera, agora, encerramos a apelação. Os próximos recursos são bem rapidinhos, tá certo? Bem facinho de a gente ver. O primeiro deles são os embargos infringentes ou de nulidade. E existe uma diferençazinha, tá certo, no que diz respeito a infringente e nulidade. Embargos infringentes seria para uma decisão que tratasse de matéria de mérito e nulidade para matéria processual. Basicamente isso. Seriam dirigidos esses embargos a decisões não unânimes, tá certo? Proferidas pelos tribunais de segunda instância, e essas decisões forem contrárias ao interesse do réu. Somente cabe em face de decisões contrárias ao interesse do réu. Sendo decisão não unânime, caberia embargos infringentes, né, em 3 hipóteses de recurso. Apelação e reze, nossos maravilhosos, né, e um que é parecido com o reze, como eu disse a vocês, o agravo em execução. O detalhe interessante do agravo em execução é que ele serve basicamente da mesma hipótese, ele serve basicamente do mesmo jeito que o reze. As hipóteses de cabimento são realmente diferenciadas, mas o proceder é totalmente igual ao do reze. Então, quando eu falo de alguma coisa específica para o reze, cabe também para agravo em execução. Basicamente isso que vocês têm que lembrar. Então, se no agravo em execução nós tivermos na segunda instância uma decisão não unânime, caberá embargos infringentes, porque ele cabe tanto da apelação quanto do reze. Isso aí, fácil, tá certo? Somente em decisões desfavoráveis, prazos de embargos infringentes são prazos diferenciados, são 10 dias, infringentes mérito, nulidade e aspecto processual, e obviamente não vai caber embargos infringentes em qualquer outra hipótese, como em habeas corpus, revisão criminal, competência originária e por aí vai. Tá certo? Só é possível interpor por petição, nunca por termo nos autos, até porque é uma decisão que é impugnável no segundo grau de jurisdição. Eu falei para vocês, capacidade postulatória autônoma só existiria na primeira instância, né? E impugnação por termo é somente por quem tem capacidade postulatória. Então, bem besta, bem simples, né? Nada a tratar. Dirigida, tá certo, ao relator do recurso que foi objeto do julgamento não unânime. O
relator daquele recurso ele vai ser o órgão a quem será direcionado o recurso de embargos infringentes ou de nulidade, né? Desacordo parcial, ou seja, se há uma parte que foi unânime e uma parte que foi não unânime, eu só poderei interpor embargos infringentes da parte que não foi unânime. A parte que teve um julgamento unânime, que todo o tribunal resolveu de uma forma contrária ou favorável ao réu, tanto faz, não caberá embargos infringentes jamais, tá certo? Ainda, disposições gerais. Os embargos infringentes são ainda considerados um recurso ordinário. Se ele é um recurso ordinário, ele tem uma hipótese aqui interessante, que é o seguinte. Vocês lembram, né, que quando a gente fala de recurso extraordinário e recurso especial, esses dois recursos, né, que são recursos extraordinários lato sensu, prevêem a necessidade, né, de pré-questionamento. Ou seja, eu preciso que nas instâncias ordinárias a matéria tenha sido o quê? Esgotada, precisa ter sido o quê? Discutida, tratada por todos. Não pode mais caber o quê? Recurso. Então é o seguinte, não cabe recurso extraordinário e recurso especial se não houver interposição desse recurso, pois esses recursos, RESP e recurso extraordinário, pressupõem o esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, eu preciso ter o cabimento, a resolução dos embargos infringentes antes de ser possível ajuizar um recurso extraordinário ou um recurso especial. Sempre atentos a isso. Se houve uma decisão não unânime, que foi contrária ao réu, eu não poderei ainda ajuizar o RE e o RESP se eu não tiver ajuizado antes, obviamente, os embargos infringentes. Do contrário, a gente não vai ter, obviamente, o conhecimento da matéria no Tribunal Superior, tá certo? E como eu já tinha falado em sala de aula, né, esse nosso recurso, embargos infringentes, esse recurso continua sendo cabível no processo penal, embora não seja mais cabível no processo civil, né, já que lá nós tivemos a reforma, né, do Código de Processo Civil novo e esse recurso deixou de existir. Mas aqui, por expressa disposição do artigo 609, parágrafo único, nós o mantivemos, né? Ufa, galera, mais um recurso foi embora. E agora a gente vai para os embargos de declaração. Nosso penúltimo recurso a ser estudado. Embargos de declaração são previstos para as hipóteses em que há o quê? Obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Só que, mais uma vez, quando a gente parte para o juizado especial, a gente tem uma diferença. O juizado especial fala o seguinte, a gente substitui a ambiguidade por dúvida, tá certo? E a gente no juizado fala obscuridade, dúvida, contradição e omissão, tá certo? Mais uma coisa, caso de omissão, digamos que uma determinada decisão judicial seja objeto de um rese. Esse rese ele será realmente cabível se o tribunal não tivesse manifestado sobre aquela decisão anteriormente? A resposta é não. Até porque não pode haver supressão de instância. Eu tenho que ter o quê? O ajuizamento do embargo de declaração, justamente para que o tribunal se manifeste devidamente sobre aquele assunto e, havendo a sua manifestação em definitivo, eu viabilize a possibilidade de remeter esse recurso, recurso extraordinário para o Tribunal Superior. Então, a história de pré-questionar através de um embargo de declaração nada mais é do que fazer com que o tribunal se manifeste, pelo menos a primeira vez, sobre um determinado assunto, para que eu possa levar ao conhecimento do Tribunal Superior o assunto que eu estou querendo discutir. Show! Prazo. 2 dias. 2 dias a gente já tinha tratado. O detalhe é o quê? No juizado especial a gente tem todas as mutretagens possíveis para enrolar a gente. Só que a gente não vai enrolar não, a gente vai resolver. E olha aí, galera. Falando ainda de juizado, falando agora sobre os embargos de declaração, vamos colocar assim, é DCL. A gente tem 2 peculiaridades. Prazo, 5 dias. Outra coisa, suspende o prazo, tá certo? Não interrompe. Por quê? Quando a gente está tratando aqui do procedimento de embargo de declaração no procedimento comum, a gente tem 2 dias para interposição, tá certo? Obviamente, quando a gente fala de embargo de declaração, a gente não está falando de remeter os autos à instância superior, a gente vai remeter o processo para o próprio juiz. Os embargos de declaração eles são interpostos perante o próprio juiz que proferiu a decisão a ser impugnada, tá certo?
E lembre mais o seguinte, embaixo da declaração eles têm efeito o quê? Interruptivo em regra, mas falando em juizado especial, quais são as peculiaridades que nós temos? O prazo deixa de ser de 2, passa a ser de 5 dias, e outra peculiaridade é que, ao invés de interromper o prazo dos outros recursos, eu vou somente o quê? Suspender o prazo para os outros recursos. Então, o juizado tem essa peculiaridade que eu falei aí para os senhores, tá certo? Agravo em execução, massa, muito fácil. Agravo em execução segue exatamente o mesmo procedimento do rese. Rese, quanto tempo para interpor, professor? A gente tem quantos dias? 5. Agravo em execução, 5. Quantos dias eu tenho para razoar? 2. Mesma coisa? 2. Então, galera, é exatamente a mesma coisa. Quer saber as hipóteses de cabimento da agravo em execução? Estão aqui, artigo 66 da LEP, Lei 7.210/84. É um recurso que não tem efeito suspensivo. Obviamente, tem efeito suspensivo naquela única hipótese que eu falei para vocês, né? Exceção eu anotei aí no quadro, né? Em regra, não tem efeito suspensivo, mas naquela hipótesezinha lá tem. Procedimento igual, massa. E carta testemunhável, galera, nosso último recurso a ser estudado aqui. Nosso último recurso objeto de prova. Graças a Deus, né, vocês vão se livrar de mim. Oh, que tristeza. Mas olha só. Galera, carta testemunhável colocada aqui no 639 é um recurso, como eu disse a vocês, né, que é cabível contra a decisão que denegar ou impedir o seguimento de um determinado recurso. Tá certo? Eu recorri. Tá certo? O juiz recebe o recurso, mas ele não dá seguimento a ele. Porque, veja só, no processo penal, os recursos são dirigidos a quem? São dirigidos, em regra, ao juiz que proferiu a decisão. Ele vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade e remete os autos ao tribunal, onde o relator fará um segundo juízo de admissibilidade. Portanto, em regra, no processo penal, nós temos 2 juízos de admissibilidade, um provisório e um definitivo. No provisório, quem faz o juízo de admissibilidade é o juiz de primeiro grau, o juiz que proferiu a decisão, e o segundo juízo de admissibilidade é proferido pelo tribunal, geralmente pelo desembargador relator. Simples. O problema é, se eu entro com um recurso em sentido estrito, tá certo? Recorri em sentido estrito contra uma decisão lá qualquer do juiz de primeiro grau. Esse juiz verifica, não, os pressupostos não estão adequados, você interpôs em 8 dias, 10 dias, 12 dias, você perdeu o prazo. O que é que ele vai fazer? Ele vai negar o seguimento ao recurso. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar com um dito recurso chamado carta testemunhável. O detalhe desse recurso, o legal dele é que ele é interposto num prazo de 48 horas, um prazo diferenciado, não em dias, é em horas. Outra coisa, esse recurso ele é interposto não é perante o juiz, mas sim perante o escrivão. Escrivão, secretário de tribunal, tá certo? Diretor de secretaria, no caso lá de uma Justiça Federal, Justiça Estadual também, né? Então, galera, quem vai receber o recurso não é o juiz, mas sim o escrivão ou diretor de secretaria, tá certo? Outro detalhe, contra a decisão que nega seguimento, a apelação cabe reze, a gente já tinha falado, né? Uma exceção. Nos tribunais superiores, o recurso é, em regra, o agravo. Tribunal, tem lá, por exemplo, um desembargador que fez o segundo juízo de admissibilidade, negativo. Eu posso recorrer da decisão desse desembargador através de um agravo. Agravo regimental, por exemplo, tá certo? E também cabe aqui da decisão que, vamos lá, admite, embora o recurso obstar a sua expedição e seguimento ao juizado de quem, mesma coisa. Procedimento. Na instância superior, segue o procedimento igual do recurso que teve o seu seguimento negado. Se eu tinha um recurso que era, por exemplo, o rese, esse rese ele tem juízo de retratação. Então, o que é que acontece? Eu vou lá, entro com a carta testemunhável. A carta testemunhável ela é recebida pelo escrivão secretário na forma do 641. Fala o seguinte, ó. O escrivão ou secretário dará recibo da petição à parte no prazo de 5 dias, no caso de recurso em sentido estrito, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário, para a entrega da carta devidamente conferida e consertada, né? Ou seja, a carta testemunhável vai remeter os autos ao Tribunal Superior. O juiz ele não pode mais impedir o seguimento disso, tá certo? E lá vai obedecer o procedimento do recurso. Então, se eu recebo, por exemplo, o rese, eu tenho que remeter esses autos para o juiz de primeira instância fazer o quê? O juízo de retratação. Beleza? Então, no caso de rese, havendo a carta testemunhável, o que é que vai acontecer? Volta os autos para que o juiz faça um juízo de retratação, para que ele possa se arrepender ou não. Então vai ficar nesse vai e vem, do jeito que eu disse aqui, tá certo? Galera,
Galera, por último, tem a correção parcial, aí no slide 29, mas eu coloquei para vocês uma casinha, justamente porque eu quero que vocês leiam em casinha, tá certo? Bem simples, tá certo? Correção parcial é um recurso que foge à regra da taxatividade dos recursos, porque geralmente é previsto nos regimentos internos dos tribunais, tá certo? Ele tem caráter totalmente subsidiário, somente para as hipóteses em que realmente há uma inversão tumultuária do processo, hipótese onde não caberia qualquer outro tipo de recurso, tá certo? Geralmente o prazo é de 5 dias e dificilmente ele cairia na nossa prova, tá certo? Pessoal, é isso. Esse é o nosso último vídeo, é a nossa última aula. Foi um prazer enorme ter sido professor de vocês. Sei que a aula deve ter ficado um pouquinho cansativa, a gente se estendeu aí por 1h e 40 minutos, foi dentro do previsto, né? Mas, como eu quero dizer a vocês, foi ótimo ter tido esse contato com os senhores. Espero ter a oportunidade de gravar novos vídeos para vocês, disponibilizar aí no nosso canalzinho do YouTube, né? E caso tenha ficado faltando alguma coisa, né? Já peço desculpas de antemão. Fiz o melhor que eu pude nesse período que a gente teve aqui de contato, né? E, obviamente, né, conforme o tempo for passando, eu for melhorando aqui na didática, melhorando aqui na forma de gravar as aulas, eu vou gravando novas aulas, né, vou melhorando e vou disponibilizar no site. E gostaria muito que vocês participassem, continuassem, né, se atualizando juntamente comigo, né, nessas aulinhas de processo penal e de direito penal. Então, mais uma vez, eu reitero a vocês, né, o meu agradecimento por tudo, pela atenção, pela consideração e pela paciência. E desde já desejo a vocês todos uma excelente prova. Recapitulando, né, aqui só para dar aquela ajuda de última hora, pessoal, a gente está faltando, temos aí mais ou menos o quê? 1 semana e meia para a nossa provinha e provinhas de recuperação. Então, mais uma vez eu digo, atenção, sobretudo, à letra da lei. Letra da lei antes de qualquer coisa. Antes de começarem a estudar, de pegar o material, antes de pegar a lei de qualquer coisa, leiam 1, 2, 3 vezes a lei. Não temos tantos dispositivos assim para revisar. Vale muito a pena, tá certo? Depois eu diria para vocês darem uma olhada com cuidado nos slides, nas anotações que vocês fizeram, com todo o cuidado do mundo, e ainda assim não passem direto para o livro. Façam os exercícios. Eu mandei lista de exercícios para vocês. Não tirei questões de lá, mas vocês vão ver que as questões da prova vão ser parecidas, vão ter hipóteses bem similares. E isso vai ajudar vocês, tá certo? Então, um grande abraço, um beijão para vocês todos. Sintam-se todos abraçados e beijados, respectivamente. E é isso. Valeu, valeu. Muito obrigado, gente. Falou!